Nós, assembleanos, somos arminianos. Somos arminianos. Predestinação é Deus determinando antes. Basicamente, o conceito é esse. E quando nós estávamos gravando, o senhor enfatizou firmemente que a Assembleia de Deus não é arminiana, ela não é calvinista, ela não é pelagiana, nem semi-pelagiana. O que a Assembleia de Deus, de fato, é do ponto de vista teológico, doutrinário? Bem, a posição teológica da Assembleia de Deus é bíblico-pentecostal. Existe uma falácia de que a nossa teologia é arminiana. Vamos nos tornar arminianos, porque até agora não somos. Até agora não somos. A CPAD publicou as obras de Armínio, eu mesmo fiz o endorsement, tá certo? Concordo, eu acho que não tem problema nenhum, tá certo? Agora, dizer que nós somos arminianos, vamos servir de zombaria pelos críticos, né? Ele nem sabe o que estão falando. Eles acharam bonito o nome, agora adotaram isso para si, porque na sua história não tem menção disso. Então, no livro, O Pentecostalismo Brasileiro, eu descrevo isso com respeito, certo? Com respeito, sem criticar ninguém. E o Mendonça fala dos viés, ele fala o que acontece no pentecostalismo, ele diz, é um resquício da soteriologia calvinista entre a questão no Brasil e a arminiana entre a Assembleia de Deus e também o Evangelho Quadrangular. Mas são apenas resquícios da soteriologia e alguma coisa da eclesiologia. Isso. Agora, dizer que nós somos arminianos, quem quiser pode dizer, eu não vou contestar ninguém, tá? Se a pessoa se sente arminiano, tudo bem, não vejo problema nenhum nisso. Problema, sim, se ele falar que é calvinista. Aí sim, tá certo? Aí eu não posso concordar com isso, embora eu não tenha nada contra eles, tá ok? Mas eu não admito, porque já existe, a gente ouve falar de vez em quando que alguém se pronuncia como calvinista. Tá bom, não vou discutir teologia, tá? Isso não vai levar a lugar nenhum. O importante é falar de Jesus, ganhar a alma para Jesus, buscar o batismo do Espírito Santo. Muito bem. Nós, assembleanos, somos arminianos. Somos arminianos. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. A franqueza do pastor Ezequias Soares é impressionante, porque por isso que ele é muito considerado, né? Ele não é fazido, ele não é duas caras, né? Ele fala francamente, de maneira aberta. Olha, as Assembleias de Deus nem sabiam o que era isso. Quer dizer, eles assumiram a posição dos arminianos de Armínio ao longo do tempo. Mas, ou seja, é que nem a gente percebe, os arminianos de hoje só existem para fazer um movimento com a finalidade de rebater o calvinismo, não mais nada. Eles não propõem nada. Tanto é que não propunham quando o neopentecostalismo, desenfreado das igrejas universais e outras tantas que surgiram aí, eles não fizeram combates fortes. Quem que fez com essas seitas neopentecostais? Foi o calvinismo, os calvinistas. Exporam muito eles. Aí essa turma se levantou. Eles não são o arminianismo em si. O reverendo Luciano Sena coloca no livro dele, não é propositivo, né? Não propõe nada, só propõe ser uma objeção ao calvinismo, só isso. Então, e honesto, né? Não que não tem isso de assembleia arminiana como se fosse uma tradição. Não tem tradição nenhuma soterológica. Ou seja, tudo aquilo de não sou nem arminiano nem calvinista, eles eram o tempo todo. Agora, 7 anos atrás, né, 6, que
com a confissão de fé que assumiram um lado. Cara, o Brasil não é para amador. Não é para amador. Evidentemente, é um equívoco da parte desse senhor. Porque o Mensageiro da Paz, ano 1, número 14, de 15 de julho de 1931, na página 2, diz o seguinte: Tomemos Basta, por exemplo, desde que ele tomou o hábito de empregar sua atividade em ardentes orações, foi cheio do Espírito Santo. John Knox estreitou toda a Escócia nos braços possantes da fé e suas orações amedrontaram os tiranos. Whitefield desceu da arena e num único dia arrancou mais de 1000 almas das garras do diabo. Quem eram esses homens, senão expoentes da teologia de João Calvino? Não dá para negar essa verdade. Nem mesmo esse senhor pode fazê-lo. Então, quando esse senhor diz que os pioneiros da Assembleia de Deus não endossaram nada de Calvino, ele se equivoca, naturalmente. Por exemplo, Frida Vigre, esposa de Gunnar Vigre, no Mensageiro da Paz, ano 1, número 10, de 15 de maio de 1931, na página 5, diz o seguinte: o que nós não podemos fazer, Jesus faz. Pois aquele que em nós começou a boa obra, a há de aperfeiçoar até o dia do Senhor. Então aqui Frida Vigre está refutando a falsa doutrina assembleiana da perda da salvação. Meus irmãos, contra fatos não há argumentos. Então, olha só o que esse senhor disse aí nesse vídeo. Ele disse que o pensamento de Armínio é o pensamento com quem a Assembleia de Deus concorda. Isso está claro aí no vídeo. Só que Armínio, na sua disputa 34, diz lá textualmente que o Filho de Deus não é o próprio Deus, nem biblicamente falando, nem patristicamente falando. E agora? Quer dizer que a Assembleia de Deus crê que o Filho de Deus não é o próprio Deus, nem biblicamente, nem patristicamente? É uma pergunta que esse senhor deveria responder. Ou então, os seus seguidores deveriam responder. Contra fatos não há argumentos. Pois bem, esse senhor diz que a Assembleia de Deus não é arminiana e que é preciso que um líder nacional da igreja pronuncie isso para ser considerado como verdade. Só que o pastor Silas Daniel, que é ministro da mesma Assembleia de Deus, no seu livro História da Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus do Brasil, página 102, diz que a Assembleia de Deus sempre foi soteriologicamente arminiana. Contra fatos não há argumentos. Pois bem, esse senhor, ele diz que os pioneiros da Assembleia de Deus, Gunnar Vigre e Daniel Berg, nunca ensinaram nada a respeito de calvinismo ou do pensamento de Calvino. Só que os filhos de Gunnar Vigre e Daniel Berg vão dizer justamente o contrário. Como historiadores ou biógrafos das vidas de seus pais.
ok? Então, Ivar Vigren, no seu livro Diário do Pioneiro Gunnar Vigren, na página 24, ele diz que Gunnar Vigren se formou em teologia no Seminário Teológico Batista Sueco. Da mesma forma, David Berg, falando do seu pai, Daniel Berg, diz no seu livro Daniel Berg, Enviado por Deus, página 51, que Daniel Berg também se formou em teologia pelo Seminário Teológico Batista Sueco. Só que aí há um problema seríssimo para esse senhor do vídeo. Por quê? Porque a Confissão de Fé Batista Sueca, de 1856, seus artigos 3º e 6º, defendem os 5 pontos do calvinismo. E mais, o próprio historiador batista, o Dr. William J. McLaughlin, em seu livro Confissões de Fé Batistas, na página 365, diz que essa Confissão de Fé Batista de 1856 era calvinista e foi adotada por todos os batistas suecos. E agora? Como é que esse senhor vai refutar a própria história? A história é o pior inimigo daqueles que propagam informações improcedentes. E mais, o próprio Gunnar Vigren faz algumas declarações que são notoriamente contra a doutrina falsa da perda da salvação, hoje apregoada pela Assembleia de Deus. No livro Diário do Pioneiro Gunnar Vigren, na página 19, Vigren diz o seguinte: porém, com 12 anos de idade, desviei-me do Senhor e tornei-me um filho pródigo. Veja que, para Vigren, o crente que se desvia não se torna um ex-filho de Deus, não perde o Espírito Santo, não deixa de ser adotado como filho de Deus. Ou seja, não existe ex-filho e não existe ex-pai. Vigren ainda diz, na página 200 do mesmo livro: eu tenho corrido perigo de vida várias vezes, mas o Senhor tem me guardado de tudo até agora. Ele também me guardará e me conservará para o seu reino celestial. Aleluia! Então temos aqui mais uma prova de que Gunnar Vigren não endossou doutrina falsa da perda de salvação, hoje apregoada pelas Assembleias de Deus. Nós, assembleanos, somos arminianos. Somos arminianos. Então, nós seguimos, sabe, esses 5 pilares da Reforma Protestante, eles estão incluídos na nossa teologia, isso é verdade. Mas isso não significa que nós somos reformados. Não, por quê? Porque esses pilares foram organizados posteriormente. Lutero não escreveu isso, nem Calvino, nem Zwinglio, eles não colocaram esses pontos nessa ordem que nós conhecemos hoje. Isso veio já no século XX, quando já existia o movimento pentecostal. Agora, dizer que a Assembleia de Deus é arminiana, sim, no dia que o presidente da CGDB fizer um pronunciamento dizendo: olha, irmão, nós somos arminianos, ou seja, vamos nos tornar arminianos, porque até agora não somos. Até agora não somos. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu fui da Assembleia de Deus até 2016. Você está entendendo? E eu não sei como está agora, porque eu não frequentei mais, nem visitei mais há anos, não vou. Você está entendendo? Há anos, 2015, 16. Pode ser que do quê? 2007, 2009, 2021, 7, 6, esses últimos 5, 6, 7 anos, não sei. Pode ser que mudou muita coisa. Acho que muitos tiveram conhecimento de alguma coisa desses estudos aí, de reforma protestante, calvinismo, arminianismo, debate. Mas eu acho que não teve muita coisa de mudança, não. Cara, mas se você pegar, por exemplo, eu convivi na Assembleia de Deus
no começo dos anos 2000 e nos anos 90. Eles nem sabiam o que era ser arminiano, nem sabiam o que era arminianismo. Eles estão tendo um conhecimento agora, de uns anos para cá, com o advento da internet, a chegada das literaturas, né? Como o calvinismo começou a colocar o dedo na ferida primeiro. Aí depois surgiram a ideia deles investigar, tentar estudar, pesquisar, né? Mas, por cara, eu mesmo, olha, eu fiz parte da Assembleia de Deus 25 anos. Eu fiquei na Assembleia de Deus 25 anos. E eu nunca vi nada de arminianismo. Eles começaram a se intitular arminiano de uns anos para cá. Cara, mas se você pegar na Assembleia de Deus, dos anos 90, dos anos 2000, eles nem sabiam o que era isso, eu mesmo nunca ouvi falar. Gente, eu só fui saber o que é arminianismo depois que eu me tornei reformado. Aí é que eu fui saber o que era arminianismo. Porque lá dentro eles nunca falaram, nunca me informaram. Chegava, por exemplo, cara, eu fiquei anos na Assembleia de Deus. Eu nunca tive um estudo sobre 31 de outubro, que é o dia da reforma. Eles nunca foram falar isso. Eu vim saber o que é Lutero, o que é Zwinglio, John Hus, os Aldenses, os Morávios. Cara, de 2012 para cá, eu sou recente, 2013 para cá. Eu comecei a comprar as literaturas e a internet, YouTube, com o advento dessas plataformas, né, explodiu. Você está entendendo? Mas eles nunca falaram nada. Então, como o Renato falou, eles tomaram o pentecostal assembleiano é um vídeo daí do Ezequias Soares, né? Esses pentecostais, o que acontece? Eles só tomaram a base dos arminianos, se posicionaram como arminianos, somente para se opor ao calvinismo. O arminianismo ele existe para se opor ao calvinismo. É uma oposição somente. A teologia calvinista, ela é bíblica. A teologia arminiana, ela não é uma teologia. Se fala teologia, mas é uma filosofia. É só comparar os escritos de Armínio com as institutas de Calvino. Você vê o Calvino, cara, ele é bíblico, é sistemático. O Armínio não, é muito filósofo. Até mesmo os arminianos falam que os escritos de Armínio é difícil de entender. Até o Mentirei já falou, porque o cara é filósofo. É uma coisa assim de oposição, somente isso. Aí começa lá no Sínodo de Dort, ali eles começaram a se opor. Né? Ela é uma teologia de oposição, não tem nada de teologia. Então, como o calvinismo começou a crescer de 2010 para cá, porque até os anos 2000 ninguém ouvia falar, ele começou o pontapé disso foi a explosão do YouTube. Todo mundo tem celular, começaram a se formar disso aí ele começou a crescer. Eu mesmo virei reformado de 2014, 15 para cá, 2016 para cá, por causa da internet. Eu estava de saco cheio de ver pregações de pentecostais, aí achei Hernando Dias Lopes, Augustus Nicodemos, aí por esses homens que eu comecei a me tornar reformado. E lógico, posteriormente comprando literaturas. Então, agora, eu estou nesse bolo aí, que o calvinismo cresceu no Brasil aí nos últimos anos, muitos se tornaram reformados por causa do conhecimento. Eu descobri, eu não me tornei reformado também por modelo, porque é moda, né? Uns aí que se tornam reformados, né? Porque é moda. Mas o cara é reformado, mas na soteriologia ele não é reformado. Na escatologia ele não é reformado. Com todo o respeito, você pega outros... Aí tá entendendo? É a mesma coisa de John MacArthur nos Estados Unidos. Lógico, eu não vou entrar nessas questões aí. A minha linha reformada, né? De Bullinger, de Joe Knox na Escócia, né?
bem reformada mesmo de Berkhoff, na Holanda, enfim. Agora, o pentecostalismo, ele tomou essas rédeas aí de ser arminiano somente para se opor ao calvinismo. Mas só que a Assembleia de Deus, ela não é arminiana, ela é pelagiana. Eu tenho aqui uma declaração de fé, porque eu fazia parte, tenho até hoje. Ainda bem que eu não joguei fora, por questões apologéticas, é bom. Você tem que ter para entender, né? As contradições ali. É por isso que o Martinez, ele fala que a melhor declaração de fé que uma igreja pode ter é o da Assembleia de Deus. Por quê? Porque é totalmente arminiana, pelagiana, se ajoelha para o livre-arbítrio e é totalmente dispensacionalista. Então, para ele, né, rapaz, aquilo é um batista, né, que devia... Cara, uma vergonha essa convenção batista no Brasil. Deveria expulsar esse cara de lá. Martinez é uma vergonha na convenção batista brasileira. Esse cara deveria ser expulso de lá. Ele deveria fazer parte da Assembleia de Deus. Lá que é o lugar dele. Teologia arminiana não tem nada a ver com pentecostalismo. Ou seja, eles são arminianos, primeiramente, de um ponto só. Que é a soteriologia, e mesmo assim não é arminiano, é pelagiano. Para mim vai dar no mesmo. Você pega os escritos que a CPAD, os escritos de Arminio, que a CPAD escreveu, aliás, traduziu, né? 3 volumes. Ela totalmente adulterou, uma editora totalmente desonesta, adulterou. Inclusive, em alguns até reclamam disso dentro da Assembleia de Deus, porque lá tem as notas de rodapé, como o Armínio, ele adere do pedobatismo. Inclusive, lá ele elogia Calvino na questão do pedobatismo, e fora outras questões. Também não era dispensacionalista, não era pré-milenista. Enfim, todos nós já sabemos disso, estamos cansados de falar, né? Então, agora a Assembleia de Deus, ela passou todos esses anos sem ser nada. Eles não sabem nem o que é dispensacionalismo, eles são pré-tribulacionistas, eles acreditam no arrebatamento antes, era só isso que ensinava. Mas, assim, outras questões, né, nunca ensinou. Agora, na soteriologia, eu vou ser claro, eu fiquei 25 anos na Assembleia de Deus. Eu falo isso contando desde criança, né? Acho que assim, eu comecei a entender as coisas dos 5 anos para cima, né? Quando você já começa a memorizar muita coisa. Eu nunca vi uma coisa sobre arminianismo, sobre salvação condicional, que é a ideia deles, né? Sobre a salvação pela presciência. Nunca vi. E eu vou além. Eu era um frequentador de escola dominical. Eu ia quase todo domingo. Nunca ouvi falar nada a respeito. Depois eu virei professor nessa igreja aí. Fiquei 5 anos. Não sabia nada. Nunca me falaram nada. Hoje, que depois de anos que eu saí, eu fui perceber, cara, que... Agora, eles tomam essa posição. Somos arminianos. É para se opor ao calvinismo, somente. Só para se opor ao calvinismo. Então, é de se lamentar, né? Agora, o que é a teologia arminiana? É uma filosofia, né? E querendo ou não, vai cair no pelagianismo. É a mesma coisa que eles defendem. Então é complicado, cara. Agora fica esses pastores aí falando, ai meu Deus, né? Somente para se opor, né? Para se opor ao calvinismo. É somente isso, né? O arminianismo é isso, né? Ele não é uma teologia, ele é uma filosofia e ele é uma questão de oposição. Somente isso.